desinflamado para operar. Quando o paciente nos procura para fazer uma cirurgia plástica, nós pedimos para ele, além da história clínica dele no pré-operatório, nós pedimos uma série de exames para ele que, dentro da nossa metodologia, vão poder nos dizer que se esse paciente ele vai direto dessa primeira fase do preparo para a segunda fase, que é a cirurgia, se nós vamos ter essa primeira fase mais prolongada e vamos depois fazer a cirurgia na fase 2, e também nós temos uma ideia de o que é que pode vir depois de uma cirurgia, que o paciente ele pode já querer estar se encaixando lá numa fase 3, onde ele vai necessitar um acompanhamento de no mínimo 3 meses. Mas depois pode ser que esse paciente queira que essa fase 3 ela se prolongue, porque nós podemos então encontrar algumas alterações nesses exames em que vão fazer que a gente inicie o tratamento, tenha uma grande melhora e possa evoluir para uma fase 3. Por isso, desinflamar o paciente, conhecer o paciente no pré-operatório, eu acho que é tão importante quanto nós fazermos a cirurgia. Nós operamos, obviamente, todos os tipos de paciente, de qualquer idade, e também operamos mulheres e homens. Mas os homens têm cada vez mais vindo ao consultório. Nós somos todos do mesmo, mas nós somos únicos. E como tal, eu preciso te tratar como um ser único. As mulheres, elas têm uma facilidade maior em chegar ao nosso consultório e elas já vêm se cuidando com o tempo. E muitos homens, eles estão sendo despertados para isso hoje. Porque o homem, geralmente, ele procura não só por beleza, ele procura por vitalidade e energia. E quando começa a faltar vitalidade e energia para o homem, é que ele começa a se preocupar. Mas, claro que se os homens estão vindo ao consultório de cirurgia plástica, eles também estão preocupados com a sua forma física ou com a sua beleza. E é isso que geralmente eles vêm falar para a gente. Mas quando a gente se depara, então, depois da conversa, com os exames bioquímicos dele, ou durante a conversa, já com alguns elementos que a gente vê que vão alterando ou que estão implicando nessa vitalidade e energia dele, e a gente quer pontuar, esse momento costuma ser um momento mais tenso. No caso das mulheres, elas aceitam mais, e no caso do homem, eles se tornam um pouquinho mais resistentes quando a gente fala para eles nessa fase 1 do preparo, que existe uma metodologia para preparar para a cirurgia, e a gente tem que mostrar para o paciente, né? Porque o nosso viés é sempre pela segurança, e por isso a gente tem esse cuidado na fase 1 de preparo, de desinflamar o paciente para operar. É para que nós tenhamos um resultado cirúrgico melhor, inclusive cicatricial, e para que a gente tenha toda uma segurança em termos de imunologia, da proteção do seu próprio corpo, porque o corpo ele tem uma reação sistêmica em relação à cirurgia. E a primeira coisa que a gente faz para desinflamar um corpo é identificar e retirar aquilo principalmente que está causando esse processo inflamatório e que está fazendo mal. Então isso vai muito em encontro da gente trabalhar com aquilo que a gente quer para o nosso estilo de vida e para a nossa qualidade de vida. Então a gente precisa adequar o paciente a retirar industrializados da sua alimentação, retirar então refrigerantes que são industrializados, retirar bebida alcoólica, porque todo o álcool ele vai ser inflamatório, principalmente para um processo cirúrgico, e retirar alguns alimentos, como açúcar altamente inflamatório, o leite e derivados, como glúten, como óleos vegetais. Tem um alimento que as pessoas gostam muito, que é o sorvete. Esse é um alimento que eu digo que não é um alimento de Deus, porque esse alimento ele tem simplesmente açúcar e gordura junto. E se açúcar e gordura, principalmente gordura hidrogenada, pudessem fazer bem para nós, isso teria na natureza, nessa forma para a gente se alimentar. E tudo aquilo que você não encontra na natureza para poder se alimentar, já pode imaginar que isso já está te inflamando. Então essa é uma chave muitíssimo importante que eu queria que você soubesse. Se a gente fizer uma atividade física, que seja 30 minutos de atividade física 5 vezes na semana, nós já vamos estar ajudando para movimentar e para circular todo o nosso sangue
e para estar menos inflamado. Então, só o fato de se alimentar melhor e de poder fazer um exercício físico, nós já vamos estar sobremaneira ajudando demais o nosso corpo a estar desinflamado. Porque na grande maioria das vezes é através do alimento que nós vamos nos inflamando. Qualquer tipo de adoecimento, qualquer alteração que nós tenhamos a nível metabólico e nutricional, às vezes de dificuldade de metabolizar até determinado alimento, uma dificuldade de metabolizar ou até da gente conseguir absorver alguns nutrientes que podem ser nutrientes como provindos das proteínas, que são os aminoácidos, que são os nossos tijolos, que podem ser vitaminas, que podem ser minerais, que podem ser o próprio carboidrato que é tão necessário para fornecimento de energia, ou as nossas gorduras, que também são importantes para o fornecimento de nossa energia. Isso por si só pode nos inflamar, porque a gente pode ter um defeito inclusive genético, nós já vamos estar ficando mais inflamados. E isso tudo tem a ver com a cirurgia plástica, porque então nós vamos ter um envelhecimento maior da pele, nós vamos ter mais rugas, nós vamos ter mais flacidez, e por isso que desinflamar um corpo é tão importante nessa primeira fase dentro da nossa metodologia, para poder te levar para a cirurgia melhor, e na terceira fase para te ensinar como manter isso. Muitíssimo grato. Se você gostou desse vídeo, você pode tanto se inscrever, você pode repassar para os seus amigos, e até a próxima semana. Que todos vocês tenham uma abençoada semana.